Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia para todos vocês aí. Já pegaram o livro de História e Geografia? Lembrando que hoje é quarta e hoje nós temos duas aulas, História e Geografia. E a tia vai iniciar com História, tá? Eu espero que todos estejam aí com o livrinho e não se preocupe. Primeiro, nós iremos corrigir a atividade da semana passada sobre cidadania. Vamos lá conferir a correção? A primeira questão. Você vai marcar, lembra que a tia falou sobre cidadania? E você teria que ler as 4 opções aí, letrinha A, B, C e D, e olhar que mais se encaixa com o significado de cidadania. Então, a gente grifou aí, ou marcou com X, a letra B, que cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão, que é um indivíduo que leva a sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. É só você voltar lá no seu texto e você verá essa resposta. Bom, a segunda, lembra que a tia trouxe os bonequinhos, mas não trouxe o corpo inteiro? Porque você tinha que pintar exatamente aqueles que na antiguidade não tinham direito nenhum na democracia. E a tia ainda falou que seriam 2 desses bonequinhos aí, dessas imagens que vocês iriam pintar. E aqui está. Você deveria ter pintado os escravos, que não tinham voz nenhuma, não era nem considerado cidadão naquela época. E a mulher também não tinha direito de opinar em nada. Lembram que a tia explicou? Terceira questão. Em que época o conceito de cidadania se aproximou mais do conceito de cidadão atual que a gente teve hoje, essas lutas todas para conseguir o que a gente conseguiu hoje? Então, vocês teriam que ter marcado aqui, ó, na época da Revolução Francesa. Já na quarta questão, ele pede para você completar o texto que está logo abaixo desse quadro, usando essas palavrinhas. Então, vamos lá. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi gradual, devagar e ainda se efetivou por inteiro. Ainda não se efetivou, lembrando, viu? Até hoje existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir os seus direitos. Lembrando aqui que todas as palavrinhas que a tia encaixou aqui dentro desse texto estão dentro desse quadro. Vamos lá, deixa eu ver aqui, a tia repetiu aqui a quarta questão, mas vamos aqui para o que é Constituição na quinta. Então, o que é Constituição? A tia falou muito, enfatizou muito no outro vídeo da semana passada e também tem aí no livro de vocês. Então, Constituição é um conjunto de leis que dita regras de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Bom, agora, já que a gente fez a correção da nossa atividade da aulinha anterior, nós iremos agora dar início ao conteúdo de hoje. E o tópico é os primeiros... Desculpa aqui a vergonha, o mico, mas é os primeiros habitantes do Brasil. Quem são eles? Adivinharam? Acertaram? Vamos lá conferir. Os primeiros habitantes do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nelas já viviam vários grupos indígenas. Gente, os índios, os primeiros habitantes do Brasil. Cada um com seus costumes, suas crenças, sua organização social, ou seja, com a sua cultura. Como os portugueses vieram navegando pelo litoral, os primeiros indígenas que tiveram contato foram os do povo tupi, pois durante aquela época eles eram o maior grupo no litoral brasileiro. Os tupis viviam em aldeias circulares, suas casas eram construídas com palhas e troncos de árvores e eram chamadas de malocas. Para sobreviver, os tupis praticavam a pesca e a caça e plantavam mandioca, feijão, milho e abóbora e outras coisas mais. Os indígenas se espalhavam por todo o Brasil, tinham características diferentes das dos brancos e estavam sempre reunidos e organizados em suas comunidades. Quando Caminha descreveu os indígenas em sua carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, ele registrou as primeiras impressões desse povo, né? As feições deles, se eles eram pardos, né? Ou avermelhados.
E ele também citou que eles andavam nus, sem cobertura nenhuma, e ambos traziam um beiço de baixo furado, e metido nele um osso branco e verdadeiro. Os cabelos deles eram bem lisos, corredios, bem lisos, tá, gente? Já se demonstrava um certo espanto com a cultura indígena, que era diferente em vários aspectos da cultura dos brancos europeus, né? E isso gerou, nos portugueses, um certo preconceito. Olha de onde vem já o preconceito em relação aos outros, nesse caso aí, os indígenas. Os portugueses era mais fácil discriminar do que procurar entender. Então, eles não procuravam entender muito bem a cultura indígena, não. Eles quiseram mesmo foi impor a cultura deles, viu, gente? Não podemos esquecer. Os portugueses acabaram impondo até a questão da religião aos indígenas. Nada justo. No Brasil, existiam 4 grupos etnológicos, né, que possuem cultura e língua em comum. Os principais deles são o Tupi, Macrugé, ou Tapuia e Aruaque e Caraíba. Os tupiniquins foram os primeiros a fazer contato com os portugueses. Os portugueses chamaram os grupos indígenas de nações, que compreendiam várias tribos, algumas delas com diversas ideias. Aí tem um exemplo de uma aldeia, né? Ou taba. A história do descobrimento do Brasil. Parece absurdo, mas é isso que aprendemos na escola. Os portugueses descobriram um Brasil onde já viviam os indígenas. Ficamos tão acostumados a pensar assim que não nos perguntamos como isso é possível. Sabiam que os indígenas viviam aqui antes da chegada de Cabral, mas falavam do descobrimento como se o Brasil fosse uma terra virgem. Será possível que um lugar já habitado possa ser virgem? Bem, só se ele não for habitado por pessoas. Quando falamos em floresta virgem, por exemplo, não estamos dizendo que ela não é habitada por animais, mas sim que ela não foi alterada pela ação humana. Quando afirmamos que essas terras virgens foram descobertas por Cabral, estamos tratando dos seus habitantes originais, os indígenas, como se eles não fossem pessoas, mas sim parte da paisagem natural, assim como os animais e as plantas. A palavra descobrimento, portanto, está no lugar de outro termo que não costumamos utilizar: conquista. Na verdade, as terras que viriam a ser território do Brasil não foram descobertas, mas conquistadas pelos portugueses aos povos indígenas. É isso mesmo, viu, gente? Na realidade, essa descoberta não foi bem uma descoberta, já que os primeiros habitantes aqui do nosso país são realmente os indígenas, né? E eles procuram ter esses direitos deles aí até hoje sobre as terras que no início eram deles. Então, eles apenas conquistaram. Os portugueses vieram aqui e conquistaram, se aproveitaram da inocência dos índios, né? Porque eles não tinham nem noção de valores e tudo do que a nossa terra aqui tem, tá bom? Vamos dar continuidade. A organização social indígena. Você pode observar esse mesmo mapa no livrinho de vocês, tá? E aí tá a distribuição dos principais grupos indígenas do Brasil atualmente. Logo abaixo no livro de vocês tem todos esses grupos principais. Você pode observar aí, dá uma olhadinha, dá uma paradinha, olha no livro de vocês. Os povos indígenas faziam vários utensílios, como redes de algodão, flechas e lanças para caçar. Eles também fabricam canoas e instrumentos musicais, como maracá, tambor e a flauta. Toda aldeia tem um chefe chamado de morubixaba, ou cacique. O chefe religioso é o pajé, o xamã, que exerce grande influência sobre as pessoas da aldeia, pelos poderes mágicos que, de acordo com a crença, ele possui. Seus poderes representam a força da natureza, a adivinhação, a religiosidade e a cura. A religião deles é politeísta. O que é essa politeísta? Ou seja, eles acreditam em vários tipos de deuses. Tupã, por exemplo, é considerado o do raio e trovão. Guaraci já é o do sol. E Jaci seria o deus da lua. As tarefas diárias são divididas de acordo com idade e sexo. Vai diferenciada se é criança, adulto, mulher ou homem. Os meninos indígenas são chamados de curumins. Eles aprendem desde pequenos e de forma prática,
tudo o que é preciso para viver na tribo. Costuma observar o que os adultos fazem e vem treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar o curumim junto para ele aprender. Portanto, a educação indígena é bem prática e de acordo com a realidade da vida da tribo. Quando eles atingem aí por volta de 13 ou 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Aí tem algumas outras culturas, né, indígenas, vai falar um pouco sobre os homens, sobre as mulheres, né, o que cada um fazem, as tarefas, lembrando que as tarefas vão depender do sexo também e da idade. Então, os homens caçam, as mulheres já fazem lá, tecer o algodão para criar a rede, né, para se construir a rede, tudo, fabricar a rede, perdão. Então, cada um tinha uma sua função. E a tia vai dar continuidade aqui para a gente poder entender melhor. Eles não praticavam comércio, tudo que produziam se destinava ao próprio consumo. A sociedade indígena foi se acabando, porque se tentou fazer com que elas se comportassem do mesmo jeito que a sociedade colonizadora, ou seja, dos portugueses, dos homens brancos. Na verdade, não houve respeito à forma como os indígenas viviam. Será que hoje há respeito à forma de viver do indígena? Creio que não, viu, gente? Até hoje ainda não há esse respeito, principalmente sobre as terras deles. E agora nós vamos para a atividade. Sugestão aí para você estar realizando a sua atividade em casa. Qual é a sua opinião em relação à afirmação abaixo? Olha qual é a afirmação. Os portugueses descobriram o Brasil. Eita, agora você vai responder nessas linhas aí o que é que você acha sobre essa frase. Segunda, marque um X nas informações corretas. Então deve ter mais de uma, viu, gente? E depois você vai corrigir a que estiver errada. Então você vai ler lá essas 3 opções e aqui embaixo você vai colocar uma delas, porque uma delas vai estar errado, tá bom, gente? Então você vai colocar aqui corrigindo o que está errado dentro dela. Terceira, complete as frases de acordo com o que você aprendeu. Letra A, você vai colocar, os indígenas gostam de, as danças guerreiras se chamam. Na B, a mesma coisa, você vai ler e vai complementar. É só você observar o vídeo e também o livrinho de vocês. Já na quarta questão, você vai ter que observar essas 3 imagens aí abaixo e marcar aquela que representa uma oca. Gente, só tem uma aí, tá? Não esquece. Quinta, nas tribos indígenas, que são os pajés, xamãs, quem são eles? E pelo que eles são responsáveis? E os seus poderes, o que representam? Aí você vai responder. Na sexta questão, a resposta é pessoal, que você vai pesquisar qual o grupo indígena presente no estado em que você mora, ou seja, né, no Ceará, e seus principais costumes. Depois você vai escrever aqui nesse espaço que tem logo abaixo no livrinho de vocês. Lembrando da agenda aí dessa quarta-feira de História, páginas 64 e 65. Galerinha, eu espero que você tenha entendido aí. Se não compreendeu muito bem, não prestou atenção em alguma coisa, volta o vídeo, dá uma lidazinha no livro de vocês, ok? E até daqui a pouco, não posso esquecer que daqui a pouco tem a aulinha de geografia. Bebe uma aguinha, descansa um pouquinho e troca o livro pelo livro de geografia. Beijo, até daqui a pouco. Oi, galerinha, olha aqui a tia novamente. Vamos dar continuidade nessa nossa aula de quarta-feira. Lembra que a tia falou no início, na aula de história? Quarta-feira, 2 aulas, geografia, história e geografia. Deu tempo de descansar, bebeu a aguinha, vamos lá, retomando, trocaram os livros, história para geografia. Deixa para fazer a atividade, realizar a atividade após o vídeo de geografia. Quando você concluir os 2 estudos, você realiza as 2 atividades. E vamos iniciar corrigindo a tarefinha da semana passada, do vídeo da semana passada, que a gente continua com nossas aulas remotas. Lembrando que região norte a gente falou sobre variações linguísticas, turismo e manifestações culturais. Lembram? Vamos lá corrigir? Primeira, para vocês devem associar a primeira coluna de acordo com a segunda. E a sequência ficou dessa forma. EDACB. A segunda, você vai falar sobre a influência, né, da linguagem da região norte. Quais foram os povos que influenciaram? Lembra que a tia falou no outro vídeo que nós, nordestinos, tivemos um pouquinho de contribuição aí também, tá?
Então vamos lá. Ela recebeu influência da língua tupi-guarani, que é falada pelos indígenas, que a gente falou na aulinha de história, e da portuguesa, né, que são os colonizadores aqui do Brasil, os portugueses. E também não esquecer que teve essa pequena contribuição dos imigrantes nordestinos. Quais são as atrações turísticas na região? A tia falou também no vídeo passado, tem no livrinho de vocês, mas vocês podem conferir. Não precisa estar nessa mesma ordem, vocês podem ter acrescentado outros nomes aí, não tem problema, não terá errado se você pesquisou sobre a região norte. A Ilha de Marajó, as praias de Jalapão, a Cachoeira da Velha, além da comunidade de Mumbicas, Encontro das Águas, Dunas do Jalapão, Serra Geral e dentre outros que vocês podem ter acrescentado. Não precisa estar igual o livro da tia. Já na quarta questão, você vai explicar a importância da extração da borracha na região norte para o desenvolvimento cultural da região. Não falando de economia, falando da cultura. Então foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos, como o Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém. A outra atividade, já da página 50, a tia até pediu para que você observasse, vocês observassem no livrinho de vocês o mapa da região norte, e selecionar apenas um estado, a tia não botou nenhum aí, porque é opcional, a resposta é pessoal, cada um de vocês. E vocês deviam pesquisar e descrever suas principais manifestações culturais. A tia não colocou para não opinar muito nessa questão, mas vocês vão enviar para a tia, né, para que eu possa conferir qual foi a região que você, aliás, qual foi o estado que você escolheu e os tipos de manifestações culturais. Na segunda, você lembra que tem sobre a cultura da região norte, que é muito conhecida em todo o Brasil, vocês deveriam citar algumas manifestações culturais. As lendas, tem aqui uma sugestão. Aí tem a da Iara, Cobra Norato, do Barba Ruiva, Vitória Régias e dentre outros mais. Já no artesanato, tem as peças com palha e cerâmica. Na gastronomia, tem o pata tucupi. É só você voltar ao vídeo da semana passada ou então ler o livrinho de vocês que vai estar lá a gastronomia também. A caldeirada de tucunaré e dentre outras. Já nos foguedos e nas festas, tem o Círio de Nazaré e o Festival Folclórico de Parintins. Lembra dos bois, o vermelho e o azul? E agora sim, nós iremos para nossa aula de hoje, nosso tópico de hoje, que será mudanças provocadas pelo crescimento das cidades. Com certeza tem um crescimento populacional, traz muitas mudanças para o local. Vamos conferir nossa aulinha de hoje. Fiquem espertos, prestem atenção. Mudanças provocadas pelo crescimento da cidade. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Estatisticamente, a cada 20 segundos nasce um bebezinho, gente, acredita? Para saber quantas pessoas existem em um país, deve acontecer sempre um recenseamento. Nossa, tia, recenseamento, o que é isso? Gente, é uma pesquisa, ou seja, uma contagem oficial das pessoas que vivem em um determinado lugar. E quem é responsável por esse recenseamento, por essa pesquisa ou contagem, é o IBGE. Isso mesmo, o IBGE, que é o órgão responsável por toda essa contagem, que eu posso estar aí explicando para vocês o que significa essa sigla IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E lembrando que essa contagem, gente, ela é realizada de 10 em 10 anos. Então, a cada 10 anos é feita essa pesquisa ou contagem sobre a quantidade de pessoas. É estimada, não é uma coisa 100% certa, tá? Mas é uma estimação do número de pessoas existentes em cada território. Vamos lá dar continuidade. O que o crescimento pode provocar na cidade? Vocês já pararam para se questionar realmente o que é que ele pode provocar na cidade, esse crescimento, principalmente, lógico, populacional? Já conversaram entre si aí em casa? Vamos lá conferir. O crescimento populacional traz consigo vários problemas, gente. É isso mesmo, principalmente de ordem social, ambiental e econômica. Vamos dar aí uns pequenos exemplos. A geração de poluição, engarrafamentos, a violência, o desemprego e principalmente, gente, a desigualdade social. A gente vê demais isso, principalmente no nosso país.
Locais inadequados para habitação, que é também uma dessas desigualdades, né? Saúde e educação pública ineficientes e infraestrutura deficiente. Todos esses problemas estão interligados e por isso existe aí uma necessidade de implementação de políticas para a solução, tendo em vista, não podemos esquecer, para melhorar a qualidade de vida, aliás, da população das cidades. Agora vamos praticar? O que aprendemos hoje nessa aulinha de geografia? O que é realmente o recenseamento? O que é IBGE? Vocês podem estar copiando, devem copiar esses questionamentos aí no caderninho de vocês e responder. Ou então faz aí um bate-bola aí, né, um passo-repassa com a família de vocês. Pergunta para eles também esses tópicos que a tia colocou aí, esses questionamentos. Lembraram o que é o recenseamento, IBGE? Vamos lá continuar. Lembrando que a gente aprendeu hoje que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Lembra da quantidade de bebês que nascem a cada minuto, segundos? Aí vem a siglazinha aí do IBGE, né? A logomarca, que é do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um censo realizado. Esse censo aí foi em 2010, tá, gente? Então é a cada 10 anos, agora em 2020, com certeza terá outra pesquisa, né, para saber a população estimada do Brasil. Isso aí, lembrando que foi há 10 anos atrás. Continuando praticando, olha outro questionamento. O que podemos perceber com o crescimento das cidades? Lembra que a tia já falou anteriormente? Quais são os principais problemas do crescimento populacional das cidades? Social, ambiental e econômica. E dando aí uma dica sobre a atividade, vamos lá. Associe. Você vai observar a primeira coluna com a segunda e vai associar aí essas questões. Segunda, a linguagem da região norte recebeu influência de quais povos? Não esquece, gente, tá? Lembra lá. Opa, a tia trouxe uma atividade contrária aí, gente. Perdão. A tia pede desculpa a vocês, porque eu coloquei aqui no slide a atividade que eu já corrigi, tá, gente? Mas depois eu vou estar dando dica aí para os pais de vocês sobre a atividade para vocês também, tá? Então a tia vai colocar a agenda agora para vocês, não se preocupe, atividade super tranquila, super fácil, só você ter escutado, né, ouvido o que a tia falou, prestado atenção no vídeo e fazer a leitura também que vai dar certo. Vamos lá. Então, a agenda será da página, apenas a página 53, gente. Não esquece, apenas a páginazinha 53, tá? A tia agradece a atenção de vocês, a colaboração dos pais de vocês em ajudar e a tia, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, não esquece, novamente a tia vai falar sobre o álcool em gel, a máscara. A tia tá sem máscara aqui, mas é porque eu tive que tirar para gravar, porque senão vocês não iriam me compreender muito bem. E até a próxima. Tomara que isso acabe logo pra gente ficar juntinho e poder abraçar novamente, tá? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau.